Olá, colegas, professores, alunos, tutores. Sou o professor José Leão e estarei apresentando este vídeo-aula 3 sobre análise dos dados da pesquisa para subsidiar o texto final do TCC 2 de vocês neste semestre 2019.1. Lembrar que vocês possuem textos, online para aprofundar mais sua fundamentação. Bom, o objetivo dessa videoaula 3 é de identificar o que é e como utilizar técnicas de análise de dados da pesquisa. O conteúdo aponta a análise e interpretação dos dados levantados, a construção do modelo de análise e técnicas de análise de dados. Na análise e interpretação dos dados, segundo um autor muito conhecido, Gil, 91, ele cita lá na página 102 que o processo de análise dos dados envolve diversos procedimentos, codificação das respostas, tabulações dos dados e cálculos estatísticos. Após ou juntamente com a análise, pode ocorrer também a interpretação dos dados, que consiste fundamentalmente em estabelecer a ligação entre os resultados obtidos com outros já conhecidos, quer sejam derivados de teorias, quer sejam de estudos realizados anteriormente. Isso é o que aponta Gil. Então, classificar indica que o pesquisador deve partir do todo para as partes. Portanto, distribuir em classes ou categorias ou grupos, segundo o sistema ou método de classificação. É de fundamental importância que se estabeleçam critérios bem claros e coerentes. Então vamos à construção do modelo de análise. Essa construção da análise ela deve partir da questão norteadora do estudo, sua perspectiva de resposta, hipótese ou o pressuposto respondidas ou não, a partir de conceitos, modelos teóricos, os quais eles estão apresentados em resposta aos objetivos específicos, as ações do estudo, cada objetivo daquele. O modelo de análise é, portanto, a articulação de forma operacional entre os referenciais e as pistas que serão finalmente escolhidas para guiar o trabalho de coleta de dados e a análise. Ele é composto de conceitos e hipóteses que estão interligados para formar conjuntamente um quadro de análise coerente. Trata-se da convergência entre os autores dos conceitos estudados e as informações colhidas lá no ambiente da pesquisa. Este exercício ele consiste em detalhar e tornar operacionais as próprias hipóteses, e os seus conceitos principais definidos. Portanto, para os conceitos, defina suas eventuais dimensões e seus indicadores.
quantitativos, qualitativos e sociais, né? Para as hipóteses, identifiquem as variáveis anunciadas para cada hipótese e estabeleça as relações entre as diferentes respostas, né? Hipóteses ou pressupostos. Em estatística, uma variável é um atributo mensurável que varia entre indivíduos. Veja no quadro a seguir. A análise de dados ou informações, ela compreende três operações. A primeira, descrever os dados e suas variáveis. A segunda, mensurar as relações entre as variáveis. E a terceira, comparar as relações observadas com as relações teoricamente esperadas pela hipótese e mensurar o distanciamento entre elas. Vejam a interação entre elas nessa imagem a seguir. Os principais métodos de análise das informações são a análise estatística dos dados, que é o método quantitativo, de método quantitativo, e análise de conteúdo de método qualitativo. Com relação às técnicas de análise dos dados, nas técnicas de análise de dados quantitativos, tomando como referência GIL 2006, observam-se em boa parte das pesquisas os seguintes passos: estabelecimento de categorias, codificação e tabulação e a análise estatística dos dados, como vocês podem ver na imagem a seguir, né? Bem, com relação às técnicas de análise de dados qualitativos, é preciso penetrar nos significados que os atores sociais compartilham na vivência da sua realidade. Duas possibilidades teóricas e práticas. Uma é a análise de conteúdo e a outra é a análise do discurso. Na análise de conteúdo, AC, né, segundo Bardin, de 79, tem mais atual também, ela representa um conjunto de técnicas de análise das comunicações, né? E aí visam obter procedimentos, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição, alguns conteúdos de mensagens, indicadores para a resposta, né? Atender as respostas. Então, as leituras das falas dos entrevistados, realizada por meio das transcrições de entrevistas, depoimentos e documentos, elas podem ser trabalhadas a partir da análise do conteúdo. Poderá ser utilizado o software NVivo 2.0, um programa, né, que auxilia na análise de material qualitativo, com as ferramentas de codificação e armazenamento de textos em categorias específicas, né? Trabalhado e publicado por Guizzo et al. 2003. Já a análise de discurso, AD, objetiva realizar uma reflexão sobre as condições de produção e apresentação ou apreensão do significado de textos produzidos em diferentes campos, como, por exemplo, o religioso, o filosófico, o jurídico e o sociopolítico, enfim.
tem alguns pressupostos básicos dessa análise, né, que elas podem ser vistas no texto no AVA. É isso, colegas. Vejam com seus orientadores a escolha da análise de dados da pesquisa de vocês, organizando o material que estarão no texto do TCC final. Sucesso a todos!